Fala galera geek! Aqui é o Doco, e hoje o papo é quente, ou melhor, fervendo como um monte da perdição. Já se perguntou como um simples anelzinho conseguiu causar tanto estrago na Terra-média? Ou como um vilão que parecia invencível foi parar no chão com um tchauzinho digno de um blockbuster? Então você tá no lugar certo! No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada na jornada épica do Um Anel, a peça-chave para a queda de Sauron, o Senhor do Escuro. Vamos desbravar a história do Anelzinho que virou uma lenda e descobrir como ele levou nosso vilão favorito de um poderoso tirano a um mero amontoado de cinzas. E não se esquece de dar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque aqui a gente faz a magia acontecer. Então, bora lá descobrir como a queda de Sauron virou o maior game over da Terra-média? Vem com a gente! A origem de Sauron, ou deveria dizer Mairon. Antes de ser o famoso Senhor das Trevas, Sauron era um maia poderoso e bonitão chamado Mairon, aprendiz de Aule, o ferreiro. Ele aprendeu tudo sobre forja e criação, se tornando um artesão fora de série. Na época, ele era gente boa, adorado por todos, sempre obcecado por ordem e perfeição. Se você deixasse uma caneca fora do lugar, com certeza ia ouvir uma bronca. Mas essa mania de controle acabou sendo a sua perdição. Mairon olhou para Melkor, que já estava na vida do mal, e pensou, esse cara tem poder e vai me ajudar a conquistar tudo rapidinho. Assim, decidiu se aliar ao mal, mas diferente de Melkor, que queria destruir tudo, Mairon preferia controlar mentes e corações, como um coach do mal. Com o tempo, ele não só se uniu ao Mestre das Trevas, como se tornou seu braço direito. Na época, Sauron mantinha as aparências com os Valar, mas secretamente passava a mão na cabeça de Melkor. Assim que Melkor montou seu QG na Terra-média, Mairon jogou a diplomacia no lixo e saiu de Valinor para se declarar inimigo dos Valar. Como tenente de Melkor, Sauron cuidava de Angband, praticamente um resort para orcs, e foi com a ajuda dele que Melkor conseguiu criar a Horda de Orcs. No início da guerra, Sauron fez uma atuação digna de Oscar, fingindo que lutava contra os Valar, só para dar tempo para Melkor se preparar. Quando Melkor foi capturado, Sauron se escondeu tão bem que ninguém percebeu. Com Melkor fora de cena, Sauron decidiu continuar a bagunça e comandou a reconstrução de Angband, multiplicando orcs e talvez até azucrinando os elfos durante a Grande Marcha. Quando Morgoth, sim, o novo nome chique de Melkor, voltou, Angband estava no ponto. Primeira era, Sauron, o feiticeiro mais temido. Durante as guerras de Morgoth com os Noldor, Sauron se destacou como o chefão. Ele era um metamorfo talentoso e um feiticeiro do mal, sendo chamado de Senhor dos Lobisomens. Quando Morgoth saiu para corromper a humanidade, Sauron liderou a guerra contra os Elfos, com direito a tomar Tol Sirion e renomeá-la para Ilha dos Lobisomens. Porque, claro, o cara também amava uma temática dark. Quando Beren e Finrod tentaram pegar um atalho na busca pelo Silmaril, Sauron foi esperto e os capturou, e até venceu Finrod num duelo de canções, sim, bem musical. Mas Lúthien e Huan, o cão gigante, chegaram para salvar o dia. Sauron, que tinha um currículo de metamorfo, virou um lobisomem para tentar dar cabo de Huan, mas o plano falhou. Humilhado, ele fugiu transformado em um vampiro. Depois disso, ele deu um tempo nas tretas, se escondendo, possivelmente por vergonha. Só reapareceu quando Melkor foi finalmente derrotado na Guerra da Ira. Ele até se rendeu ao Arauto de Manwë, mas na hora H, ficou com medo de voltar para Valinor e ter que lidar com a cobrança dos Valar. Então, fugiu para a Terra-média e voltou a se corromper. A Última Aliança. Então, vem a parte que você estava esperando, a última aliança de Elfos e Homens. Sauron, ainda revoltado com Elendil e Gil-galad, resolveu dar uma de chefão e tentou conquistar os reinos de Arnor e Gondor. Só que ele não contava que esses dois fossem se unir para dar o troco. E foi aí que as coisas esquentaram. Os exércitos da aliança marcharam até Mordor e, na Batalha de Dagorlad, Sauron foi chutado para fora do campo de batalha como se fosse uma bola de futebol mal chutada. Mas a treta não parou por aí. Eles cercaram Barad-dûr por 7 longos anos. E então, Sauron, como todo vilão dramático, resolveu sair de sua fortaleza e enfrentar Elendil e Gil-galad cara a cara.
O cara até conseguiu derrubar os dois, mas também caiu no processo. E foi aí que Isildur, com toda a pompa e circunstância, cortou o dedo de Sauron com a espada quebrada de seu pai, Narsil, e levou um anel como troféu. Só que, como a gente sabe, Isildur vacilou. Ele não destruiu o anel na Montanha da Perdição e acabou sendo traído por ele. Os orcs mataram Isildur na famosa tragédia dos Campos de Íris, e o anel se perdeu no rio por mais de 2000 anos. Um baita erro, né? Terceira Era, o retorno do Mestre da Treta. Após essa humilhação toda, Sauron ficou só na espreita, feito uma sombra maligna que não morre nunca. Ele ainda estava vivo porque parte do seu poder estava no Um Anel. Enquanto o anel existisse, ele também existiria. Simples assim. Na Terceira Era, ele se manteve quietinho, tipo aquele vilão que só observa a desgraça de longe, esperando o momento certo para voltar. E quando ele finalmente reaparece, o cara já está por trás de tudo, só armando novas confusões. Em 1050, Sauron, já mais recuperado, resolveu se instalar em Dol Guldur, na Floresta Verde, que depois foi chamada de Floresta das Trevas, porque, convenhamos, com ele lá, tudo ficou sombrio. No início, ninguém sabia que o necromante que habitava Dol Guldur era, na verdade, Sauron. Os sábios até achavam que era um Nazgûl. Mas não, o vilão estava de volta, mais sorrateiro do que nunca. Enquanto isso, suas forças malignas estavam se multiplicando, orcs, dragões, Nazgûl, tudo de ruim reaparecendo. E a treta estava só começando. O Conselho Branco e a queda de Dol Guldur. Lá pela metade da Terceira Era, os sábios finalmente perceberam que o necromante de Dol Guldur era o próprio Sauron. Aí, meu amigo, o Conselho Branco, formado pelos seres mais poderosos da Terra-média, como Gandalf, Saruman, Elrond e Galadriel, decidiu que era hora de tomar uma atitude. Em 2941, o Conselho finalmente atacou Dol Guldur e conseguiu expulsar Sauron de lá. Mas calma, não pense que ele foi derrotado. Sauron era aquele vilão tipo sai de um lugar e já tem outro plano na manga. Ele voltou direto para Mordor, onde passou a reforçar suas defesas e preparar o retorno de seus exércitos. E agora, sem precisar mais esconder quem era, ele reergueu Barad-dûr e começou a chamar os Nazgûl para voltarem ao serviço. Enquanto isso, Saruman, que deveria estar ajudando na resistência contra Sauron, decidiu virar a casaca e começou a procurar um anel para si. Afinal, o poder corrompe, né? E com o anel ainda perdido, o joguinho de gato e rato estava só ficando mais interessante. O retorno do Um Anel, Gollum e Bilbo no jogo. Lá em Mordor, Sauron estava fervendo. Ele tinha orcs, trolls, Nazgûl, a galera do mal toda no esquema, mas ainda faltava uma peça essencial, o Um Anel. Sem ele, ele não era o top chefão completo. Então, como um bom vilão obcecado, Sauron mandou seus Nazgûl vasculharem a Terra-média para tentar encontrar alguma pista. E eis que o anel apareceu de uma forma completamente inesperada. Enquanto Sauron estava se reorganizando, o anel foi encontrado por Gollum, um ser todo bizarro que vivia isolado nas montanhas. O cara ficou obcecado pelo anel, quem não ficaria, e ficou com ele por séculos, até que Bilbo Bolseiro, durante suas aventuras com os anões e Gandalf, acabou tropeçando no anel, literalmente. E a partir daí, a coisa começou a desenrolar de verdade. Bilbo, coitado, nem fazia ideia do tamanho da encrenca que tinha caído no colo dele. Enquanto isso, Sauron sentiu que o anel estava de volta ao jogo e começou a se mexer, enviando seus Nazgûl para caçar quem quer que tivesse o anel. A Guerra do Anel, Sauron na ativa. Agora sim, chegamos na fase mais quente da Terceira Era, a Guerra do Anel. Frodo, o sobrinho de Bilbo, herdou o anel e, por sorte ou azar, ficou responsável por destruí-lo. E essa missão não era qualquer coisa, não. Ele tinha que levar o anel até a Montanha da Perdição, onde ele foi forjado, e jogá-lo no fogo. Fácil, né? Só que não. Sauron, claro, estava de olho em tudo. Ele sabia que algo estava rolando, mas ainda não tinha a localização exata do anel. Então, o que ele fez?
mandou todo o seu exército para cima de Gondor e Rohan, na esperança de aniquilar qualquer resistência antes que alguém pudesse destruir seu precioso anel. E assim, a Terra-média inteira foi pega no fogo cruzado. A Batalha do Abismo de El, o cerco de Gondor, as lutas épicas com os Nazgûl e os Orcs, tudo parte do plano maior de Sauron para recuperar seu poder total. A última esperança, a batalha final e a queda de Sauron. Com a guerra em pleno vapor, a Terra-média estava em frangalhos. Gondor e Rohan lutavam bravamente para resistir aos ataques do exército de Sauron. O que parecia ser uma batalha sem fim começou a mostrar sinais de esperança quando Aragorn, o legítimo herdeiro de Isildur, começou a se revelar como um verdadeiro líder. Enquanto Aragorn e suas tropas enfrentavam as hordas de Sauron, Frodo e Sam, com a ajuda de Gollum, que ainda estava com suas próprias intenções, estavam em sua jornada perigosa até a Montanha da Perdição. Os desafios que enfrentaram pelo caminho, desde as traições de Gollum até os perigos das Terras Ermas, foram testamentos de sua determinação e coragem. A Batalha dos Campos de Pelennor, que rolou em Gondor, foi um dos momentos mais épicos. As tropas de Sauron estavam prestes a esmagar tudo e todos, até que Rohan apareceu com suas forças, lideradas por Telden, e conseguiu dar uma reviravolta na batalha. O retorno de Gandalf e a ajuda dos Ents também foram decisivos para enfrentar as forças de Sauron. Mas enquanto a batalha se desenrolava, Frodo estava cada vez mais próximo da Montanha da Perdição. O anel estava pesando mais do que nunca, e a influência de Sauron estava se tornando insuportável. Gollum, que havia se tornado uma sombra de seu antigo eu, atacou Frodo e Sam na Montanha da Perdição, tentando recuperar o anel para si. A destruição do anel e a queda de Sauron. Com Gollum atacando e Frodo já no limite, a luta pelo anel chegou a um clímax dramático. No momento mais crítico, Gollum conseguiu morder o dedo de Frodo e recuperar o anel. Mas, como o destino é uma coisa engraçada, Gollum escorregou e caiu na lava da Montanha da Perdição, levando o anel com ele. O anel foi destruído, e com ele, a própria essência de Sauron foi aniquilada. O que restou foi uma enorme explosão mágica, que fez com que Barad-dûr desmoronasse e todos os servos de Sauron fossem derrotados. O Senhor do Escuro estava finalmente acabado, e a Terra-média estava livre do seu domínio. As forças da natureza e a magia que sustentavam Sauron foram quebradas, e a sombra que pairava sobre a Terra-média desapareceu. O legado de Sauron. Com a queda de Sauron, a Terra-média entrou em uma nova era de paz e reconstrução. Aragorn se tornou rei, estabelecendo um novo período de prosperidade e justiça. Os hobbits retornaram ao seu tranquilo condado, e os elfos começaram a partir para as terras imortais, deixando os homens à frente do novo mundo. Um anel, agora destruído, encerrou um ciclo de poder e corrupção que durou milhares de anos. E, embora a sombra de Sauron tenha sido banida, as histórias de suas ações e a luta para derrotá-lo continuaram a ecoar através das eras como um lembrete de que, mesmo na escuridão, sempre há esperança. E aí, pessoal, gostaram de acompanhar essa jornada épica até a destruição do Um Anel e a queda do Sauron? Foi uma verdadeira montanha-russa cheia de batalhas, intrigas e aquele climão de final de temporada que a gente adora. Se curtiu, já deixa aquele like que ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos desse jeito, e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada do que vem por aí. Agora, eu quero saber de você, qual foi o momento mais marcante dessa saga na sua opinião? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. E se você tiver sugestões de outros temas épicos para os próximos vídeos, manda ver, a gente adora um desafio. Então é isso, galera. Até a próxima, e lembre-se, por mais que o Sauron seja grande e ameaçador, o verdadeiro poder está na amizade e nas histórias que compartilhamos. Fui!